Vocês viram que a gente começou o programa hoje falando pra gente se iluminar, não é? Então, e agora a gente vai falar isso de novo para você de uma outra forma. Uma boa iluminação pode valorizar, aumentar e até dar uma cara nova para os cômodos da sua casa. Para contar pra gente um pouquinho como é que isso é possível, eu recebo aqui no nosso estúdio o arquiteto e designer Murilo Sgorlon, que vai contar pra gente um pouquinho como é que a gente pode fazer isso na nossa casa. Seja muito bem-vindo, Murilo. Muito obrigado, Abi. Prazer, viu? Ter você aqui meu. no nosso estúdio, porque a gente vê sempre as suas dicas aqui, a gente sempre coloca no programa e hoje você veio aqui. Gostou da nossa casa? Pois é, a casa tá bonita, tá cara bonita. Nova, tá linda. Tá bem decorada. Muito, tá perfeita. Bem iluminada. Muito, aqui a questão principal é a iluminação, né? É a porque iluminação. Precisa. Exatamente. Na casa da gente. Às vezes a gente fala assim, esse ambiente aqui da minha casa não tá muito legal, parece que tá meio triste. Parece que a gente também fica meio assim quando a nossa casa tá faltando uma boa iluminação, não fica? Sim, com certeza. Na arquitetura a gente tem uma questão que a gente fala que uma péssima arquitetura é valorizada com uma boa iluminação. Então, pra gente, 70% dos projetos e da decoração, ela traz a sensação por conta da iluminação. Então, realmente, ela tem um fator crucial na nossa casa. Que legal! E quando a gente fala de iluminação, às vezes a gente pensa, Murilo, mas eu não tenho dinheiro para ter um lustre bonito na minha casa, porque custa caro. Ou, eu não sei se essa lâmpada é boa. Como que a gente pode iluminar a casa? Primeiro falando em lâmpadas, né? Sim. Que a gente pode, de repente, ela é mais cara, mas ela vai me trazer uma iluminação melhor. Tem isso? Então, tem, na verdade, não o custo das lâmpadas, né? Mas os tipos de iluminação. Porque existem diversos tipos e diversas estratégias para utilizar dentro de cada ambiente, né? Então, a gente tem as iluminações de gerais ou difusas, as iluminações indiretas e as iluminações diretas. E cada setor da parte de iluminação tem determinados específicos tipos de luminárias, de pendentes, enfim, né? Cada um no seu quadrado ali para fazer uma composição. Então, assim, às vezes você acha que você tem uma iluminação que não é tão legal, talvez falta uma composição desses 3 fatores de iluminação para trazer um aconchego e um visual mais legal para o seu ambiente. Então, como que eu posso pensar isso na minha casa? Então, a gente tem algumas fotos, né, que pode representar quais são esses tipos, né? Mas, assim, dentro desses 3 ainda tem as subcategorias. Então, você conseguir mesclar, dependendo do tamanho do seu ambiente, pelo menos 2, já tem uma outra cara, né? Então, uma iluminação geral, que é importante para você fazer toda a circulação dentro do ambiente, e com uma iluminação direta, que normalmente é aquela que valoriza os pontos e objetos decorativos, né? A própria iluminação indireta, que são aquelas que trazem mais o aconchego e mais o conforto, que são normalmente recortes no gesso, sabe aquelas sancas, as canaletas iluminadas? Sim. Então, esses tipos são as iluminações indiretas, que elas também podem agir como as iluminações gerais, né? Com uma intensidade maior, né? Mas ela consegue atender de forma que você consiga trazer um aconchego, mas ao mesmo tempo você consiga fazer uma iluminação geral. Então, a dica sempre é compor dois ou mais tipos de iluminação em cada ambiente. Em cada ambiente. O que a gente está vendo aqui nas fotos? Não sei se você consegue ver de frente ou ali, ou o que é melhor. Como que a gente está mostrando ali, por exemplo? Esse é um tipo de abajur ou de luminária de chão que ela faz essa questão do aconchego que eu comentei com você, né? Que é a iluminação indireta. Ela não é indicada, por exemplo, para fazer uma iluminação de um ambiente no geral, mas naquele momento relax, que você quer ler alguma coisa, quer ouvir um som e ficar tranquilo na sua sala, é a iluminação perfeita, que dá aquela sensação de penumbra, né? Então, é isso que traz a valorização do ambiente, a iluminação. De relaxamento, exato, né? Porque a iluminação são sensações. Então, com ela a gente consegue trazer realmente o sentimento de quem está utilizando aquele espaço, né? E é bem isso mesmo. Ó, a gente tem essa outra aí que parece um lavabo, é isso? Isso, é um lavabo, e aqui a gente vê a composição de 2 tipos, que no caso é a iluminação direta, que a gente vê em cima daquele objeto decorativo que é o vaso de flor, né? Ao mesmo tempo, a gente vê uma iluminação
por trás, que é o geral, né? Então, um ambiente pequeno, não necessariamente a gente precisa ter, por exemplo, rasgos grandes. Então, com pouquinhos pontos, a gente consegue fazer aquela estratégia ideal para aquele espaço. Que legal. E a gente pode fazer isso no gesso, geralmente? Sim, pode. Aliás, pensando em custo, o gesso é a estratégia mais indicada, né? Da gente trabalhar os rasgos de um gesso, trabalhar as luminárias embutidas, que são os plafons, que eles fazem de maneira geral a iluminação, os spots, que são aqueles direcionais para valorização, a iluminação direta. Então, esses são os que têm o custo mais interessante. Depois vem os pendentes, né? E os outros objetos decorativos também, como as arandelas, que são aquelas luminárias de parede. Que fica lindo também Exato. na casa, né? Então, assim, se você tem a oportunidade de rebaixar o gesso, a laje, né, o teto da sua casa, ele tem um tamanho legal para você conseguir rebaixar o gesso e fazer toda a infraestrutura por cima, é legal. A gente trabalha com um custo bacana. Se não tem, existem outras estratégias que a gente utiliza para você conseguir distribuir os pontos na sua laje, né, no seu teto, que não necessariamente precise do rebaixo de gesso. Então, a gente trabalha com alguns pontos que a gente desloca, né, através de algumas estratégias de infraestrutura, que pode fazer até, inclusive, parte da decoração do ambiente. Muito bom. Vamos ver mais umas fotos para você contar pra gente o que tem? A gente vai colocar aqui no telão. Ó, aí, o que a gente tem? Ai, tem várias, aí tá bem iluminado, hein? Aí é uma composição bem bacana de uma sala de jantar que a gente vê. De maneira geral, a gente vê o pendente, porque não é aquele pendente que é focado em cima da mesa, sabe? Os normalmente que a gente vê com cúpulas. Sim. Então, ele tá fazendo a iluminação geral e o rasgo no gesso está fazendo a iluminação indireta. Que se você desliga o pendente, ele dá aquela sensação de bem-estar, de aconchego no ambiente. De abajur. Exato, exatamente. Boa. E aqui a gente tem um quarto também. Sim, aí a gente vê 3 tipos de iluminação, Abi. A gente vê a indireta, a direta e a geral ou difusa. Tá vendo aqueles pendentes à esquerda da foto? Que a gente tem o tipo do pendente que ele não faz uma iluminação direta, ele faz uma iluminação geral. Ele serve para dar uma iluminação de forma uniforme dentro do quarto. Em cima ali na cabeceira a gente vê uma fita LED de maneira indireta. Então a iluminação indireta dando o aconchego. Se você desliga todas as luzes e fica só com a fita LED, é aquela sensação que você relaxa na cama, né? E tem 2 pontos de spot em cima da cama que é utilizado, por exemplo, você precisa ler um livro e você está na cama. Então você abre o spot direcionado e focado na onde você auxilia você na leitura. Então, além de valorizar os objetos decorativos, os spots direto, eles também trazem essa possibilidade de apoio técnico ao que está se fazendo, né? A atividade. Muito bom. A gente vê que essa parte do designer é muito bonita, a gente consegue até achar algumas coisas com um preço muito bom em casa, né, para casa da gente, mas de repente assim, Murilo, não tenho muito dinheiro, né? A gente está precisando dar uma olhada melhor aqui em casa. Como é que eu posso aproveitar a luz do sol? Como é que eu posso, de repente, mudar móvel de lugar, se isso também ajuda? Que dica que você daria para a gente fazer na nossa casa, na nossa sala? Olha, não tenho muito como investir agora, mas queria dar uma melhorada, aproveitar um pouco de luz. O que eu posso fazer? Primeiro tem que analisar como é a posição solar nesse ambiente, né? Então, às vezes, como já é uma coisa existente, para você também evitar a reforma, para trocar a janela de local, saber aonde tem o posicionamento solar. E realmente, como você disse, aproveitar ao máximo durante o período que ele passa ali naquela janela como a principal luz. Você economiza energia, você traz, né, a natureza para dentro do seu espaço. Mas se não existe essa possibilidade, a gente tem que partir para as estratégias artificiais, que são as luminárias. Então, a dica é trabalhar com plafons e com itens de iluminação que fiquem diretamente na laje. Não abusar muito do pendente, porque o pendente ele tem, né, as luminárias
elas têm o valor mais agregado, né? Um custo mais alto. E com estratégias de plafons e spots, porque os spots eles podem ser embutidos no gesso, mas também eles têm o de sobrepor, né? Que fica uma caixinha bem pequenininha, só com uma lâmpada. São com esses tipos de estratégias e de soluções mais baratas que a gente vai conseguir trazer a iluminação ideal para dentro do ambiente. Muito bom. E de repente dá uma olhada também, às vezes a nossa cortina deixa a nossa casa mais escurinha, Com né? certeza. Aí de repente dá uma clareada ali, Sim. dá pra gente fazer uma cortina nova, né? Exato. Usar e abusar do voal, né? Que é a cortina levinha, aquela cortina que dá mais a sensação de intimismo para dentro do espaço, né? Então também analisar a cortina é um bom ponto. Porque eu fiquei lembrando disso um pouquinho, falei, dá uma olhada na cortina que eu tenho em casa. Boa, Murilo, eu vou passar aqui as suas redes sociais para o pessoal fazer pergunta para você, pode? Claro, fica à vontade. Então vamos lá, a gente tem aqui o Instagram, que é o @MuriloSgolon, na arquitetura, tudo juntinho, né? Isso mesmo. E tem o telefone também, que é o WhatsApp, que é o 12 98213 0488. Murilo, obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço, Fábio. Imagina. E lembrando que a casa da gente, para ela ficar com a nossa cara, o que a gente tem que fazer? Uma dica final, assim, pra gente sentir bem onde a gente mora. Principalmente ter a sua personalidade, né? Porque não adianta nada a gente fazer uma coisa que a gente gosta na revista se não tem aquela cara de nossa casa. Então, um ambiente bom para você é aquele que tem a sua personalidade, aquele seu cantinho que você fala assim, tem a minha cara, né? Independente de gosto, independente de estética, é aquele ambiente que tem a sua cara, é o principal para o bem-estar. Com certeza. Obrigada por hoje.